Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora tutora Lilian Wagner e eu estou aqui hoje para falar um pouco desse tópico que a gente está iniciando, onde a gente vai estudar a abordagem sociocultural. O Vygotsky foi o grande idealizador dessa abordagem e dos estudos que buscaram comprovar a influência das interações sociais no desenvolvimento humano. Ele e os seus colaboradores partiram do pressuposto de que o conhecimento é construído nas interações, que o sujeito vai estabelecendo com seu meio sociocultural e passaram a investigar através de quais processos o ser humano se apropria de sua cultura ao mesmo tempo que a produz. O princípio que orienta essa abordagem é de que quando a criança nasce, é a partir da interação com os outros que ela vai se apropriando dos significados daquele meio social em que ela está vivendo, aprendendo a fazer parte da cultura humana, uma vez que isso não aconteceria naturalmente sem esse processo de interação e internalização. Vygotsky parte do pressuposto que o pensamento, a memória, a atenção voluntária, esses fatores que nos diferenciam dos demais animais, são encontrados apenas em função das relações sociais que o homem mantém. E o que isso significa? Isso quer dizer que para o Vygotsky as características humanas elas não estão presentes no nascimento da criança, que o indivíduo vai obtendo elas como resultado das pressões que ele vai recebendo no meio em que ele vive. Assim como Piaget, o Vygotsky também é interacionista. Ele entende o ser humano como um ser ativo. Ele supõe que o homem seja capaz de modificar o mundo em que vive, né? Isso seria o plano externo, e a si mesmo, no plano interno. E de acordo, então, com ele, isso implica que o desenvolvimento teria três aspectos, que são eles: o instrumental, que quer dizer que além de a gente responder aos estímulos que o ambiente nos apresenta, a gente altera e utiliza essas modificações como um instrumento para o nosso comportamento. A gente vai se adaptando. Por exemplo, algumas pessoas atam um fio no seu dedo para lembrar de algo. Embora eu, particularmente, nunca tenha visto. Não sei se vocês já viram. Eu utilizo um outro meio, faço uma letrinha na mão, alguma coisa. Esse fio, ele não significa simplesmente um fio amarrado no dedo. Ele tem um outro objetivo, que é não esqueça de algo. Algo precisa ser lembrado. O outro aspecto seria o cultural, que seria aquele conjunto de meios sem os quais a criança não se desenvolveria de forma adequada. Seriam instrumentos mentais e físicos, e a linguagem é talvez o maior instrumento criado pela humanidade. O terceiro aspecto seria o histórico. Ele acaba se misturando com o cultural, porque ele está relacionado à transformação histórica, social da civilização e como esses instrumentos vão se modificando com o passar do tempo. O desenvolvimento humano, então, ele se encontra intimamente relacionado com a história da própria sociedade. E então ele teria o seu principal alicerce na questão da interação social. Mas para que tenha essa interação entre o homem e o meio cultural e o seu desenvolvimento, é necessário que esteja presente uma mediação, que é um conceito bem importante aqui quando a gente fala dessa abordagem sociocultural. Seria através de instrumentos técnicos, sistema de signos, que são construídos pelos homens, que se faz essa mediação deles com o mundo e entre eles. A linguagem é um signo mediador por excelência. Foi um dos maiores já criados pelo homem. E o Vygotsky, ele nos traz dois tipos de mediadores. O primeiro seriam os instrumentos. O instrumento é todo aquele elemento
que faz essa interação, que se interpõe entre a pessoa e o objeto, entre o trabalhador e o objeto do seu trabalho. Como, por exemplo, quando a gente se comunica com alguém hoje, a gente utiliza internet, telefone, alguns ainda utilizam cartas, antigamente utilizavam o telégrafo. Esses seriam os instrumentos, então. E também os signos, né? O uso dos signos é o que separa nós, seres humanos, dos animais. Porque utilizando esses signos, como por exemplo a escrita, é que a gente vai compartilhar e acumular conhecimento. Então, a escrita aqui tem um papel fundamental nessa questão de ser o signo. Para o Vygotsky, o desenvolvimento ele é entendido como uma internalização dos modos de pensar e agir de uma dada cultura. Ele é um processo que se inicia na infância, a partir da interação que o bebê vai tendo com os adultos, com as outras crianças, nas brincadeiras, no cotidiano. Então ele vai acompanhando esse bebê várias formas de agir, de pensar, e essas formas elas vão sendo internalizadas progressivamente pelo bebê. Trago como exemplo para vocês um bebê. Num primeiro momento, quando ele está descobrindo os objetos, ele vai fazer aquele símbolo assim de pegar, né? E aí nós, adultos, quando vemos esse símbolo de pegar, a gente faz essa intermediação com a criança e entende que na verdade ele está querendo apontar, mas ele ainda não aprendeu isso, não é a forma apropriada. Mas com essa intermediação que a gente faz com a criança, daí a gente vai apontar aquilo, é aquilo que você quer. Num próximo momento, ao invés da criança fazer esse gesto de quero pegar, ele já vai apontar e vai querer aquele objeto, me dá aquele objeto. Então, deu-se um processo de evolução dessa linguagem dele através da interação com o adulto. Porque a linguagem e a cultura, elas não são estáticas, não são absolutas. Elas vão se modificando, se redesenhando, readaptando no decorrer do tempo. Então, nesse contexto, nessa abordagem, o Vygotsky nos trouxe que o desenvolvimento do ser humano, ele abrange 2 níveis. E esses níveis dependem da aprendizagem. O primeiro seria um nível de desenvolvimento real, que seria aquelas funções e capacidades que já são aprendidas e dominadas pela criança, aquilo que ela é capaz de realizar sozinha. E o segundo nível seria o de desenvolvimento potencial, que seria aquilo que ela pode obter após compartilhar, após receber ajuda de alguém mais experiente. Então a aprendizagem, ela vai impulsionar o desenvolvimento e cria o que o Vygotsky denominou de zona de desenvolvimento proximal, que pode ser entendida como a distância entre o que a criança pode fazer sozinha e o que ela faz com a ajuda dos adultos, o que ela precisa interagir com outros indivíduos mais experientes, mais desenvolvidos para aprender. Então, aquilo que a criança faz hoje com a ajuda de alguém, que seria o nível de desenvolvimento proximal dela, vai se transformar no nível de desenvolvimento real dessa criança amanhã. Ela vai se adaptando àquele estímulo que ela vai recebendo nesse meio, os estímulos sociais e culturais, e vai adaptando o comportamento dela para viver nessa sociedade, né? Nesse meio em que estão inseridos seus familiares, seu grupo social. Quando a criança chega na escola, ela não é uma folha em branco. Ela já tem um conhecimento adquirido informalmente, na relação com as pessoas, com a família, com outros amiguinhos. Na escola, ela vai então passar por um processo de educação formal. As interações vão acontecer entre professor e aluno, visando a questão de conhecer
determinados conteúdos específicos. Ela vai ter uma interação mais específica nessa questão de aprendizagem de conteúdos mesmo. E nós, enquanto professores, a gente deve contribuir com esse novo aprendizado, colaborando, dando pistas. A gente vai interferir no desenvolvimento proximal da criança, ou seja, aquilo que ela já aprendeu, já está com ela, e a distância do que ela pode aprender após a interação com os indivíduos mais experientes. Porque esse processo de elaboração e desenvolvimento, ele não ocorre espontaneamente, ele depende dos estímulos. Bom, eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho sobre a abordagem sociocultural. Estou à disposição, mandem mensagens, enviem suas dúvidas. Bons estudos!